Depois desses anos todos, abriu-se muito mais para o espiritismo, não é? Através das novelas, os filmes mesmos, né? Que foram lançados de Chico, de Edivaldo e O Nosso Lar, principalmente, né? Que clareou para muitas pessoas a vida espiritual como ser. Então, as pessoas se voltaram mais para a doutrina espírita e buscando, né, curiosos, descobrir os seus preceitos e também muitos atrás de respostas, né? Porque com os problemas que nós passamos na nossa vida, muitas vezes não encontramos as respostas, não é? Nas outras religiões, muitas vezes não encontramos, mas as pessoas que vêm para a casa espírita, é como nós, então, colocamos lá, que isso é de Kardec, né? Que vamos ter a fé raciocinada, né? Vamos realmente raciocinar sobre aquilo que nós estamos ouvindo e ver se aquilo serve para o nosso íntimo. E muito dificilmente alguém não volta mais, né? Sempre voltam em busca de mais e mais e querendo estudar, por isso os grupos de estudos que estão tão cheios, né, de pessoas quando não voltam, decididas a aprender. Geralmente não volta aquele que tem trabalho naquele horário. Quantas pessoas que vêm para a gente e dizem assim, que pena que eu não posso participar como eu gostaria. Eu encontrei uma senhora esses tempos no hospital. Não posso citar o nome dela, porque não lembro, ela estava de máscara e eu não reconheci, mas ela me reconheceu e veio. Que saudades eu tenho de ir na casa espírita, que me fazia tão bem, mas agora eu não consigo. Então, a gente percebe, né, que as pessoas aprenderam a gostar, a conhecer, a ser ajudadas em momentos difíceis. E desmistificou, né, aquela ideia de que o espiritismo era algo, assim, por ser sobrenatural, de coisas, né, que assustadoras, que as pessoas nem passavam perto. Eu sei de pessoas que, não talvez aqui em Rondon, mas em outras cidades, né? Quando passavam em frente à casa espírita, atravessavam a rua, de medo dos espíritos. Uma coisa... Meu filho tinha medo de entrar na casa espírita. Então. Ele dizia assim, eu vou entrar lá e vou ver espírito. Mas não é assim, você não vai ver. Tanto que depois, na reinauguração, ele esteve, né? Mas ele não entrava lá, ele chegava assim. Tinha medo. Uma coisa interessante é que há muito equívoco em relação à doutrina espírita. As pessoas não conhecem e então fazem uma interpretação totalmente diferente. Eu me lembro que uma pessoa chegou para mim, mas vocês falam de Jesus na casa espírita? Aí eu falei assim, olha, Jesus é o nosso mestre guia, é ele que nos dirige. E a Bíblia, como que vocês fazem? A gente interpreta a Bíblia à luz da doutrina espírita, com racionalidade. Eu falei, para nós não existe milagre. Né? Todo um contexto, de, como diz a Jussara, de racionalização. Né? A fé raciocinada, como diz Kardec. E eu me lembro que uma vez uma pessoa virou e falou assim, nossa, você entende tanto da Bíblia, você fala tão bem, e como que você é espírita? Então as pessoas não têm essa ideia, né, que o espiritismo é uma religião. É uma religião. Ela só não é uma religião como as outras qualquer, não tem dogma, não tem pastor, não tem um ritual. Elas são pessoas, né, normais, pessoas comuns, que vão lá e falam sobre a doutrina. Né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que o espiritismo não veio contra as religiões. Outras. Ele veio acrescentar alguma coisa na interpretação do que é o Evangelho de Jesus, né? E as realidades, né, da nossa vida, o de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né? Quem não quer saber? Todos, por mais que se digam, né, ateus talvez, mas todo mundo vai querer saber no limiar lá, né, da vida, para onde que vai. E o Espiritismo nos traz tão claramente e com provas, eu né? Isso que é mais importante. Medo do espiritismo. Eu não acreditava já numa reencarnação, devido a fatos que eu passava
parecia que eu já tinha estado naquele local, já parecia que eu conhecia a pessoa há mais tempo, mas eu tinha medo. E depois da morte da minha irmã, eu fui procurar lenitivo e foi onde eu me encontrei. Daí que eu passei, então, a conhecer o que era verdadeiramente o espiritismo. Então, é uma vida assim que daí a gente entende as pessoas que não são espíritas, né? Que às vezes vêm conversar com a gente e a mesma pergunta que fizeram para você, a quem vocês seguem? É como se a gente seguisse alguém que não tem nada a ver com Cristo, né? Então, e eu acredito que essa nossa caminhada, né, como já foi dito, quanta luta, quanto esforço. Lembro quando a gente adquiriu a casa. Nossa, tivemos a que era presidente na época, a Edith, juntamente com o Eloy, né, foram para a sociedade angariar fundos para dar a entrada e depois parcelado em 30 vezes. Olha que foi suado para a gente. E daí, em 2012, quando eu assumi a presidência, faltava ainda metade das parcelas para serem pagas. E eram parcelas grandes, 3.500, 3.800, elas oscilavam. E a gente tinha que arrecadar aquele dinheiro todo mês. Todo mês. Né? Aí, então, surgiu a ideia das promoções, bazar de roupa usada, as bolachas que até hoje a gente faz, né? E arregaçamos as mangas para angariarmos a parte material que a gente precisava, né? Porque assim como a gente vive num mundo material, a nossa casa estava muito precária, com perigos de desabar o teto, né? Então, a gente se obrigou a arregaçar as mangas e ir atrás do material. Agora, graças a Deus, o material já está, né, bem embasado, já temos todo o conforto na casa. Então, agora vamos lutar pelo aprendizado, mas principalmente pela vivência, né? Porque eu sempre digo, lá a gente aprende, mas é fora que a gente vai colocar em prática, né? A vivência no dia a dia, os testes, né? Sem contar que contamos com muitas pessoas que não são espíritas até hoje, sim, de outras religiões que participaram, né? Colaboraram com a gente, assim, porque viram que seria um trabalho sério, um trabalho, né, de ajuda mesmo. Então, nos ajudaram muito, né? A nossa comunidade está também de parabéns. Sim. Porque nós recebemos muita ajuda. Né? Muita ajuda. E é por isso, realmente, a nossa responsabilidade, não é? De demonstrarmos o exemplo do que nós somos ou que aprendemos na doutrina espírita, porque é muito visto. E muitas pessoas auxiliam, mas também muitas pessoas observam. Não é? Então, o nosso modo de ser lá fora reflete muito. São os exemplos que arrastam, né? É uma coisa que eu sempre vejo, é assim, com o passar do tempo, justamente por essa vivência, por esse exemplo, a gente conseguiu a simpatia, vamos supor, de muitas pessoas. Então, nós tivemos oportunidade de fazer entrevistas, tivemos oportunidade de colocar no jornal, né? Então, a própria sociedade, ela foi aos poucos aceitando, porque nós não estamos aqui para fazer alguma coisa passageira. Né? O nosso compromisso não é só com esse período que nós estamos aqui, é com o próximo período, né, de uma possível encarnação no próprio planeta. E essa passagem do planeta de regeneração para o planeta de regeneração, nós estamos fazendo parte disso, porque nós estamos construindo a transição, através dos estudos, através das palestras, através dos exemplos, né?
as crianças que estão vindo, porque duas aqui foram professoras, né? Nós duas, mais a parte administrativa. Então, dentro de sala de aula, a gente vê que existe um compromisso em formar caracteres, como diz Kardec. E isso é muito importante para que a gente possa entender qual é a finalidade real de uma casa espírita. É formar caracteres, né? que sejam exemplos na sociedade. Isso é muito interessante porque numa época em que nós começamos, que nós tivemos cursos de inglês e de boas maneiras, eu não me lembro agora o nome do juiz, Carlos Henrique. O Carlos Henrique. Ele tinha um projeto o Pequeno Engraxate, e ele veio falar com a gente se a gente poderia fazer alguma coisa. Então, nós pegamos esse grupo dele, do Pequeno Engraxate, e demos aulas. Tinha duas moças de Marília, que depois retornaram, que tinha uma escola de inglês, e nós demos o curso de inglês. E antes do curso de inglês, nós demos o curso de boas maneiras, que nada mais é que os princípios espíritas para aplicação no dia a dia. E hoje a gente anda na cidade e vê que crianças daquela época hoje são homens, são mulheres formados, né, trabalhando, e chegam para a gente, abraçam a gente. Então, isso é gratificante, porque é a nossa função, né? Fazer com que a gente crie cidadãos de bem.